começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre ações afirmativas, medidas que são desenvolvidas para eliminar desigualdades históricas e compensar as perdas provocadas pela discriminação e marginalização, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamentos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Já o artigo 3º coloca entre os objetivos da República a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução da desigualdade social e regional e a promoção do bem de todos. O artigo 170 diz que a ordem econômica tem por fim assegurar a existência digna e o artigo 206 determina que todos devem ter condições de acesso e permanência na escola. E para falar sobre ações afirmativas, temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior, especialista em Direito Público. Ele é ouvidor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Seja bem-vindo, doutor Carlos Alberto. O que tem sido feito no Brasil em termos de ações afirmativas? Eu gosto sempre de situar os dois projetos importantes que tiveram no Congresso Nacional. O primeiro é a criação da Secretaria, na época especial, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, que teve o seu lançamento no dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. E esse ano, o ano passado, desculpe, é o Estatuto da Igualdade Racial. Mas essa questão sobre a desigualdade entre brancos e negros já vem sendo posta desde o século colonial, desde o período colonial. Mas a gente precisa situar também que de 2003, 2004 para cá, foram feitas diversas políticas afirmativas. Eu posso citar diversos exemplos para vocês, que é a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra, tem a Política Nacional de Educação, que é da inclusão da história da afro-brasileira africana, tem a preservação da cultura afro-brasileira, tem a questão da valorização do samba, da capoeira, das questões fundiárias ligadas aos quilombos, às comunidades tradicionais, a questão da ação afirmativa na comunicação. Então, assim, diversas coisas de 2004 para cá vêm sendo feitas. Também está aqui conosco Rafael Ramos Monteiro de Souza, advogado da União em Brasília. Ele tem especialização em Direito Público e atua nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo e Financeiro. Seja bem-vindo, doutor Rafael. As ações afirmativas, elas devem partir do governo e da sociedade ou têm que ser pensadas em conjunto? É importante dizer que nós estamos em um contexto de constitucionalismo fraternal ou solidário. Então, as ações afirmativas ela tem como objetivo traçar aquela construção da sociedade livre, justa e solidária. Então, nesse aspecto, toda a sociedade deve estar envolvida, não só o Estado, que por sua vez tem o dever de proteger esse aspecto que é diretamente relacionado aos direitos fundamentais, mas também a partir de toda a sociedade, de forma com estímulos, incentivos, além da própria legislação que hoje já existe e que tem sido aprimorada a cada legislatura. Então, nesse aspecto, é importante ressaltar o papel que o Supremo Tribunal Federal tem exercido também, ao reconhecer a constitucionalidade de diversas medidas em segmentos não só negros e a população remanescente dos quilombolas, mas também a população indígena, as mulheres, aos idosos e aos portadores de necessidades especiais. O Brasil tem hoje cerca de 190 milhões de habitantes. De acordo com o último censo, mais da metade da população brasileira é formada por pardos e negros. Índios não chegam a 0,5%. Mas mesmo os brancos, sendo minoria, estão em melhor posição quando se fala em representação social. Para diminuir essa desigualdade, alguns estados adotam políticas de cotas em universidades e concursos públicos. O sistema de cotas raciais em universidades começou a ser implementado no ano 2000 como uma forma de diminuir a desigualdade no acesso ao ensino público. A Universidade de Brasília adotou a medida há 7 anos. Com a reserva de 20% das vagas, o número de alunos de origem negra subiu de 2% para 9% do total. O coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB diz que o sistema de cotas é fundamental para mudar o perfil no mercado de trabalho. A instituição pública ela tem um papel fundamental na formação de quadros que vão pertencer à classe dirigente no país. Então isso é importante. Estudar na UNB não é que seja uma grife, não é isso, mas o que eu estou falando é que
a partir da experiência, a partir da qualificação nessas instituições, isso abre portas para as pessoas em vários espaços. Outra medida que pode facilitar o acesso ao mercado de trabalho já está valendo em concursos no Rio de Janeiro. A partir de agora, 20% das vagas para o funcionalismo público estadual vão ser destinadas a negros e índios. No Paraná e no Mato Grosso do Sul, o sistema também foi adotado. No Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, vale em alguns municípios. Nós não fomos pensados como uma nação inteira, nós fomos pensados parcialmente de forma muito desigual. Então, agora a gente precisa tentar construir uma sociedade democrática e para isso a gente tem que pensar o Brasil diferente, o Brasil diverso, com todos os segmentos participando também dos espaços de decisão. Doutor Carlos Alberto, a reserva de vagas é uma forma de diminuir a desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho? Com certeza. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão, uma metáfora, que eu acho que a gente consegue identificar o que é as ações afirmativas, sobretudo a reserva de cotas. E vamos pensar que a gente está numa linha de largada. As ações afirmativas é para quebrar essa linha de largada, que existe essa diferença entre os negros para os brancos. A gente, com as ações afirmativas, a gente consegue quebrar todos esses obstáculos e permitir o posicionamento dos dois competirem da mesma oportunidade, uma acessibilidade a todos que estão disputando, fazendo essa disputa ao longo de, seja vestibular, seja também na questão do concurso público. Então, para mim, eu gosto bem de fazer essa metáfora porque é uma obrigação do Estado reconhecer essas formas legítimas de equipará-los a uma mesma situação. E a partir do momento que a gente trata desiguais igualmente e os iguais desigualmente, não para mim, é uma desigualdade flagrante e não uma igualdade real. Eu entendo dessa forma. Agora, doutor Rafael, essa reserva de vagas para negros e índios não é também uma forma de discriminação? Não, certamente, mas ela é uma forma de discriminação positiva, digamos assim. Ela é aceita e estimulada pelo direito. Até mesmo porque, a partir tanto de compromissos assumidos internacionalmente pelo nosso país, desde da Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, de decreto data de 1969, até a própria Constituição Brasileira, e uma série de planos legislativos, esse tipo de atividade ele compõe um tríplice pilar dentro da justiça. O primeiro deles seria em relação à justiça compensatória, essas todas as desigualdades históricas foram verificadas, mas também um outro aspecto importante em relação à justiça redistributiva, ou seja, vamos igualar as oportunidades economicamente para que seja uma concorrência justa. E um terceiro aspecto, ele diz respeito à dimensão cultural da questão, ou seja, o caráter de diversidade da sociedade brasileira, de pluralidade, que é um valor também que deve ser fomentado e protegido pelo Estado. Até mesmo na questão das cotas, um grande aspecto que se criticava em relação ao desempenho, há estudos preliminares que registram um bom desempenho acadêmico dos alunos e também uma inserção profissional satisfatória. Então, assim, os resultados são positivos e hoje já são mais de 100 instituições de ensino, entre estaduais e federais, que adotam essa prática. Eu queria só citar, para a gente exemplificar para a sociedade, Rafael, essa forma de discriminação positiva. Por exemplo, a vaga que é reservada para o idoso nos estacionamentos públicos e privados é uma forma de discriminação positiva e todos concordamos. Aquela questão de isenção ao imposto de renda de pessoa física para aquele que tem doença grave é uma forma de discriminação positiva. A questão também da reserva de vagas é uma forma de discriminação positiva. A questão de cotas para as mulheres nos partidos políticos é uma forma de discriminação positiva. Todas essas legítimas, não é uma discriminação que é uma discriminação que eu chamo de negativa, alguns doutrinadores não gostam, mas é a discriminação negativa, que é aquela discriminação odiosa, que a gente tem que rechaçar esse tipo de discriminação. Agora, uma coisa que se debate muito é a questão da classe social. As pessoas falam que a cota talvez deveria ser reservada pela classe mais baixa e não por raça. O que o senhor diz sobre isso? A população negra do Brasil é 51%. Sobre dados do IBGE, que recente publicado uma síntese de indicadores sociais. E a gente percebe que nas universidades isso não se reflete. Na questão do emprego, isso não se reflete. Na questão da mortalidade da população negra, não se reflete. Que os negros morrem muito mais, a mortalidade para a população negra é muito maior. A questão da juventude, do extermínio da juventude negra, que hoje acontece em diversos estados,
que também a gente pode perceber todo esse contexto desfavorável. Então, para mim, eu entendo que as políticas afirmativas, sobretudo para a população negra hoje no Brasil, são necessárias, sim. Não estou dizendo que a população que esteja socialmente excluída também não mereçam esse tipo de Por exemplo, se ação. for branco e pobre, como é que fica? Mas é assim, eu digo a você que na escala social assim, de empregabilidade do IBGE, de diversos estudos, tem que estar dizendo que o branco ocupa sempre a posição, o homem branco, aí depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro, depois vem a mulher negra sempre na base da pirâmide social. Então isso é refletido através de dados. Doutor Rafael, como é que o senhor vê essa questão? Como é que ficam os brancos e pobres? Pois é, na verdade, esse é um critério que em muitas universidades ele é conjugado, no recorte racial com um recorte social. Podemos dizer assim que um critério ele não é excludente do outro. Nós temos aí justificativas e dados empíricos que reforçam a necessidade desse critério do recorte racial. Então, isso é inegável. O que não exclui que possa ser conjugado com outro elemento, seja ele de renda. Por exemplo, algumas universidades, como no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a UERJ, que ela considera a proveniência do aluno ter vindo estudado na escola pública. Então, esse já é um elemento que presume-se que há uma necessidade maior. Então, assim, são modelos que eles estão sendo testados e eles têm um ciclo de avaliação. Por exemplo, no UNB, temos aqui um ciclo de 2004 a 2014. Após esse período de 10 anos, ajustes podem ser feitos. É algo que ele está em constante adaptação e transformação. Então, conforme necessidades sejam identificadas pela própria comunidade acadêmica ou por intervenções de outras entidades da sociedade civil ou do próprio judiciário, como agora está prestes a acontecer com o Supremo Tribunal Federal, essas políticas elas vão sendo adaptadas e para se ajustar aos seus objetivos. Pois é, esse tema está sendo discutido aqui no Supremo. A decisão que o Supremo tomar vai valer para todos os estados, pode valer para o país inteiro? Como é que fica? Certamente, nós temos 2 casos aí em questão. Né? No ano passado foi realizada a audiência pública, foi uma oportunidade interessante para a participação da sociedade, diversos segmentos estiveram presentes, dos órgãos favoráveis e também dos desfavoráveis. Então, esse debate, ele está posto, ele deve ser examinado pelo STF em breve, tanto em sede de repercussão geral, no recurso extraordinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, 186, relacionada ao UNB. Então, após esse julgamento, essas 2 questões, elas vão valer para todos, para todo o Brasil, com eficácia erga omnes, e aí vai ser definido, digamos, um novo marco em matéria de ações afirmativas no ensino superior. E a lei que reserva vagas para negros e índios em concurso é uma inovação de alguns estados, mas a população com algum tipo de deficiência já tem o benefício garantido desde a Constituição de 88. O artigo 37 diz que a lei deve preservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para admissão. Dr. Carlos Alberto, tem sido feito muita coisa em termos de acessibilidade, de melhorias para as pessoas portadoras de deficiência? Toda empresa que tenha mais de 100 funcionários, 100 ou mais funcionários, ela vai ter que reservar uma vaga de 2 a 5% para os deficientes físicos. E ainda tem uma legislação toda de criminalização das pessoas que obstam esse acesso às pessoas. Assim, a política, se você me perguntar se a política satisfaz na sua plenitude, eu vou dizer que não, porque realmente não satisfaz. Mas que já houve diversos avanços para a questão da questão dos deficientes físicos, houve bastante avanços que a gente não conseguiu enxergar ainda, não sei se o doutor Rafael concorda comigo, não conseguimos enxergar ainda a questão da reserva de cota para os negros, ou para as mulheres, por exemplo, que tem, a gente não conseguiu, ou a questão do deficiente físico já avançou um pouco mais. Então já existem diversos marcos legais nesse sentido. Importante em matéria também dos portadores de deficiência, realmente foram grandes avanços. A gente pode citar em matéria de acessibilidade a questão do passe livre gratuito, porque quando se fala em direito à locomoção, direito de ir e vir, você tem um instrumental para acesso à saúde, para acesso à cultura, para acesso ao lazer, e essa política também foi reconhecida como constitucional, com esse passe gratuito. Em acréscimo, a gente pode também mencionar a questão da própria linguagem brasileira de sinais, a Libras, quer dizer, que ela tem sido utilizada cada vez mais, um importante elemento de integração. E um outro projeto que tem sido, assim, aos poucos implementado, também diz respeito à audiodescrição,
que ela, para o cinema, até mesmo o teatro, ela foi utilizada, ela permite um envolvimento maior, uma experiência daquelas pessoas que têm deficiência auditiva. São pequenos avanços que, aos poucos, tornam essas pessoas mais integradas à sociedade. No próprio Supremo Tribunal existe a Libras aqui, como está se passando uma coisa, a Justiça já está em dias com a questão também. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o advogado da União em Brasília, Rafael Ramos Monteiro de Souza, e o advogado especializado em questões de combate ao racismo e à discriminação, Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior. No programa de hoje, estamos falando sobre ações afirmativas. A discriminação ainda é grande no Brasil e mostra que é preciso tratar de forma diferente os desiguais. As mulheres já conquistaram muito, mas ainda ficam para trás quando se fala em cargos de chefia e salário. Pesquisas mostram que os homens ganham, em média, 24% a mais. Dados do IBGE apontam que, em 2009, o salário médio pago aos homens foi de 3,6 salários mínimos. Já as mulheres ganharam 2,9 salários mínimos. Doutor Carlos Alberto, em pleno século XXI, ainda deveria ter toda essa diferença? É um absurdo que, em pleno século XXI, aqui a gente ainda esteja discutindo a questão de que homens e mulheres, que na nossa Constituição dizem que são iguais, perante a lei, não possam receber o mesmo salário, por causa de machismo, por causa de preconceito, quanto à questão de gênero. Nós encaramos isso como um absurdo e que precisa-se de políticas afirmativas para reparar essa questão, porque às vezes a mulher é até mais capacitada para desenvolver aquela função, que o homem está com mais estudo, com mais percepção daquela questão, e por uma questão machista ela não consegue receber o mesmo salário que o homem desenvolve ali. Agora, doutor Rafael, o que tem sido feito em termos de ações afirmativas? Pois é, em relação às mulheres, a gente tem até que constatar assim, que houve um grande avanço. É óbvio que há um hiato ainda, há um reparo a ser feito, mas é à vista que nos grandes postos e altos cargos da administração pública, hoje nós temos mulheres, na própria iniciativa privada também, postos de chefia e direção, esse papel tem sido feito. E é importante que tinha sido lembrado pelo doutor Carlos há pouco, a questão da representatividade parlamentar das mulheres, que também é um espaço importante que vem sendo ocupado, as cotas mínimas no registro de candidatura pelos partidos políticos também é uma forma de ação afirmativa importante, que é óbvio que esses efeitos eles são produzidos imediatamente, mas conforme a mulher vá se inserindo tanto no mercado de trabalho quanto na arena pública, no espaço político, a tendência é que esse espaço, esse distanciamento vá sendo reduzido. Inclusive, hoje nós temos um momento todo propício que hoje a nossa presidenta Exatamente. É uma mulher. Então, assim, a chefe da Casa Civil é uma mulher que representa os dois poderes. A ministra Ellen Grace daqui representou muito bem na presidência, a época que ela foi presidente aqui desta casa, muito bem ali. Nós, cada vez mais, que as mulheres são capacitadas para ocupar esses postos de poder, esses postos de empoderamento delas. Então, assim, não justifica mais que se tenha esse tipo de preconceito, não é, doutor Rafael? Naturalmente, elas vão conquistando e até superando, muitas vezes, com certeza. O status masculino, digamos assim. Com certeza. E nas ruas, as pessoas reclamam que ainda falta muito a ser feito para diminuir a desigualdade social. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Falta muita coisa. Acho que muita gente teria que juntar a comunidade, governo e se sensibilizar, né, com relação a essas diferenças sociais. Hoje tem muita discriminação no governo, entendeu? E assim, essas pessoas, normalmente, elas têm baixa renda. Então, acho que seria importante ter essa inclusão dessas pessoas negras, não ter uma cota. Quando a gente está desempregado, que vai precisar do poder público, a gente sente isso na pele. Principalmente se a gente é baixa renda, tem estrutura menos favorecida, a gente sofre demais. Tem que ter as políticas para ajudar os deficientes, as outras pessoas, que eu acho necessário demais isso aí. Eles são pessoas como nós,
pensam, sentem como todos nós. Então, os direitos devem ser iguais também. O governo tem tentado na medida do possível, mas é claro que é necessário sempre avançar. Essas políticas afirmativas são positivas e importantes para o nosso desenvolvimento e para a justiça social em si. O investimento é muito importante para o próprio bem do Brasil e o próprio crescimento do povo nosso, principalmente em termos de cultura, de mais conhecimento, mais abertura para todo mundo, enfim, o brasileiro poder viver melhor, né? Doutor Rafael, a gente já falou aqui de negros, portadores de deficiência e mulheres, mas uma população que sofre muito com discriminação também é de baixa renda. O que tem sido feito? Pois é, certamente esse é um dos grandes desafios da sociedade brasileira e é até uma das diretrizes do governo de combate à desigualdade social, à erradicação da miséria. Os dados recentes apontam uma melhora nesse sentido, seja na geração de empregos, seja no limite da linha da pobreza de pessoas que conseguiram ultrapassar, mas certamente é um dos grandes desafios e a gente pode, tanto através das ações afirmativas em si, quanto de outras políticas, como a própria questão da reforma agrária e outros aspectos que realmente demandam ainda uma atuação em favor dessa classe menos favorecida. O que você acha que deve ser feito, doutor Carlos Alberto? Eu acho que o governo já vem fazendo algumas ações. Demonstramos isso através do programa agora lançado pela presidenta Dilma, que é o Brasil Sem Miséria, né? Um país rico é um país sem miséria, é um slogan próprio do Brasil. Só que eu queria tocar num ponto específico. Das pessoas que estão na linha de miseráveis, que são da extrema pobreza, 70% são negros. Esse dado eu acho que reflete que as políticas afirmativas para a questão racial também é uma política que consegue tirar da miséria a população, porque nessa camada de extremamente pobres estão lá postos os negros. Os socialmente excluídos, na sua plenitude, quase sua plenitude, são os negros e negras do Brasil. Doutor Rafael, o senhor acha que as pessoas, de uma maneira geral, já estão mais conscientes da necessidade de cada um fazer a sua parte? Esse também é um outro aspecto assim, que vem evoluindo, mas a gente assim, identifica que pode ser melhorado, né? Nós vimos a participação da população nas entrevistas, no VT das ruas, mas assim, é algo que talvez, iniciativa de projeto de lei, hoje nós temos aí legitimidade popular com alguns movimentos, a própria sociedade civil, acredito que seja um ponto que possa ser, mas há uma consciência, mas não, talvez numa organização, há consciência, mas falta uma materialização disso em projetos, em demandas. É importante, através de, por exemplo, o sistema de ouvidoria, você tem a participação, você tem a abertura para a participação popular na administração pública, cobrando, exigindo seus direitos, seja do seu parlamentar, seja do cargo do executivo. Então, esse acompanhamento eu acredito que possa ser ainda aprimorado. Doutor Carlos Alberto, o senhor concorda que as pessoas ainda têm muito a fazer? Concordo. Acho que a sociedade civil organizada precisa movimentar mais. Mas eu não posso dizer que vocês que não se movimentam. Esse movimento, sim, eu sou ouvidor nacional da igualdade racial e percebi, nesse tempo que eu estou ocupando esse cargo, que as pessoas procuram mais. O racismo hoje é mais denunciado, doutor Rafael. As pessoas procuram mais seus direitos, sobretudo as comunidades tradicionais, quilombos, ciganos, sabem desses direitos e procuram cada vez mais. Quando eles são vítimas de racismo, eles procuram a gente para que a gente possa procurar os responsáveis, atuar, né, junto com os responsáveis, encaminhando todas as denúncias. Então, assim, a sociedade cada vez mais está se movimentando e tomando consciência daquilo que é seu papel. Precisa avançar um pouco mais? Precisa. Eu acho que a gente nunca está satisfeito, o ser humano nunca está satisfeito com aquilo, mas ela já vem avançando, já vem procurando. As pessoas hoje não têm medo mais de procurar a ouvidoria, por exemplo, eu posso falar da ouvidoria, eles não têm medo de procurar, procuram sim, querem se identificar daquele agressor que fez alguma coisa, de uma política de um prefeito que não conseguiu concretizar aquela política que prometeu, eles procuram a gente para que a gente faça, que aquele orçamento seja gasto com aquela população. Então, assim, as pessoas estão se conscientizando, sobretudo agora com a democratização das informações, as pessoas vêm se conscientizando do seu direito cada vez mais. E os índios ainda sofrem muito com a discriminação? Pois é, os índios também são uma classe que muitas vezes estigmatizada e segregada no Brasil, mas que receberam grandes avanços
A gente pode ver uma série de reservas que foram demarcadas. Esse processo inicial de reconhecimento, que na verdade é uma mera reconhecimento da declaração que já está na Constituição brasileira, nesse artigo 231, do respeito às suas tradições, do respeito à sua diversidade cultural, ao seu modo de vida. Então, a questão indígena passa primordialmente pelo esse reconhecimento inicial, que deve ser conjugado, obviamente, com outras políticas de assistência e que são feitas tanto pela FUNAI quanto pelos demais órgãos do Poder Público Federal. Quer dizer, a legislação existe, o desafio é implementar, então? Como é que fica? Certamente, retomando o que a gente ouviu o comentário aqui, doutor Carlos e eu, nós estamos num impasse, digamos agora. Chegamos ao grande momento em que os direitos estão todos aí proclamados, as leis existem, convenções internacionais, a Constituição é clara e exaustiva no reconhecimento de direitos. Agora seria o momento de arregaçar as mangas e colocar em prática, e isso que parte tanto da atuação estatal, como também da participação da população, seja cobrando, seja sugerindo, seja fiscalizando, e é daí que nós conseguiríamos atingir aquele objetivo também inicial da sociedade mais livre, justa e solidária, que é o objetivo de todos nós aqui, né? Eu sempre falo que se a gente conseguir apenas cumprir a nossa Constituição, implementá-la, já nos satisfaz. Porque a nossa Constituição tem tudo ali posto. Tem a função social da propriedade privada, tem reconhecendo que precisamos tratar o desigual desigualmente da medida que se desigualam, tem na nossa Constituição que homens e mulheres são iguais perante a lei. Na nossa Constituição, ela tem todas as políticas afirmativas derivam dela, da nossa Constituição. E tudo para erradicar a pobreza, tem no artigo 3º. E assim, eu posso citar aqui todos os artigos da Constituição que a gente pode perceber que ali está tudo posto ali, no sentido de a gente conseguir a justiça distributiva, a criar as oportunidades para todos no nosso Brasil. O problema é que a gente não conseguiu implementar essas políticas todas que estão postas na Constituição, nos tratados internacionais e algumas leis esparsas aqui. O que é preciso, então, para conseguir implementar? Eu acredito que a gente ainda esteja buscando um pouco dessa resposta. Mas também, para mim, precisamos de um Congresso Nacional mais forte, precisamos de um orçamento maior também para essa questão social. Eu acho que agora com a presidenta Dilma, ela está dedicando uma parte desse orçamento para a implementação dessas políticas, porque vivemos num Estado democrático de direito, vivemos também num capitalismo. E essas relações de força que existem dentro da sociedade, às vezes a questão social sucumbe nisso aí. E a gente não pode permitir esse tipo de ação. Nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Rafael Ramos, Dr. Carlos Alberto Júnior, muito obrigada pela participação aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá!